Livro de Jó, capítulo 42, apenas o verso de número 12, eu vou ler na versão NVI. Diz assim o texto: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. É um privilégio poder estar aqui sendo um instrumento usado nas Tuas mãos. Quero pedir a Deus que o Senhor abençoe o Teu povo através da minha vida. Que não seja mais aqui o Demar falando, mas sim o Teu Espírito através de mim. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A história de Jó é uma história muito famosa, muito conhecida. Se eu perguntar para qualquer um aqui de vocês, qualquer pessoa, por mais nova na fé que ela seja, ela vai poder descrever, de alguma forma, algumas coisas sobre a vida de Jó. Né? Todo mundo já ouviu do sofrimento, todo mundo já ouviu do que Jó passou, do que o Jó já enfrentou na vida. É um exemplo de superação. Jó é alguém, quando você lê a história, te motiva a você prosseguir, a você continuar fazendo, a você continuar perseguindo aquilo que você tanto almeja, porque se tem uma pessoa que foi provada por Deus, é esse cara. A história deixa muito claro. E eu li aqui o final da história de Jó, mas eu vou aqui pontuar algumas coisas da vida dele, porque a mensagem que eu tenho para vocês essa noite, ela é profética, está aqui no telão. Dias difíceis antecedem grandes milagres. Você crê nisso? Você crê nisso? Dias difíceis antecedem grandes milagres. Eu tenho plena certeza que grandes milagres estão para surgir. Não, você não entendeu. Eu tenho a certeza que grandes milagres estão a surgir. Deus quer te abençoar, isso é uma verdade. Talvez esse tema seja muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Né? Nós passamos agora um período eleitoral, né? Eu acredito que para a grande maioria aqui, quase que em 100%, talvez você se frustrou. Poxa, não foi do jeito que eu imaginava, não foi do jeito que eu pensava. Mas, entenda algo, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Tudo está debaixo da potente mão de Deus. Talvez o cenário possa ser adverso. Talvez o cenário possa ser contrário, mas tenha certeza de algo. Deus continua no controle de tudo. Nós não estamos na mão de um governante. Nós não estamos na mão de um sistema. Nós estamos debaixo da mão poderosa de um Deus que vive e reina para todos sempre. E não tem nada fora do seu controle. Tudo que acontece é permissão de Deus. E a história de Jó nos faz entender isso. Porque, vamos lá, a Bíblia começa a descrever do Jó. Se você ler o capítulo 1 de Jó, ele vai descrever Jó como um homem reto. Que a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, que era íntegro, era reto, temia o Senhor e desviava-se do mal. Jó era alguém a ser um exemplo a ser seguido. Quando você olha para a história de Jó, logo de cara você percebe, nossa, ele é um exemplo. Olhar para a história de Jó é perceber assim, Deus nunca irá permitir que nada de mal aconteça. A Bíblia diz que ele, nas madrugadas, ele ofertava pelos pecados do seu filho, que ele nem sabia o que havia cometido, mas ele já ofertava em prol dos pecados dos filhos, para que Deus o perdoasse. Jó era alguém que era um exemplo. Jó se desviava do mal. Jó era íntegro. Jó era fiel a Deus. Mas certa vez, você conhece a história, os anjos estão passando por Deus e lá vem Satanás. E olha que coisa interessante, Jó, ele é mencionado por Deus para o próprio Satanás. Deus fala para o próprio Satanás, você vê meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é temente a mim, ele é fiel a mim. E a Bíblia diz que Deus permite que Satanás comece a trabalhar na vida de Jó. Deus permite que o diabo faça uma reviravolta na história de Jó. E se você tiver com sua Bíblia aberta, eu quero convidar você
no próprio livro de Jó, no capítulo 1, versículo 13, vai descrever aquilo que Deus permite que Satanás faça na vida de Jó. Diz assim o texto: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus. Fogo de quem? Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Enquanto, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Ao ouvir isso, Jó murmurou. Ao ouvir isso, Jó reclamou. Não. Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Se tinha alguém que tinha o direito de murmurar, era Jó. Se tinha alguém que tinha o direito, humanamente falando, de reclamar da situação, era Jó. A Bíblia diz que o texto começa dizendo, no capítulo 1, que ele era reto, temente e desviava-se do mal. Aí a partir do versículo 13, a Bíblia diz que Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Seus filhos morrem, todo o seu rebanho é tomado, nada sobra na vida de Jó, e a Bíblia continua dizendo que depois disso, Satanás toca em suas finanças, ele perde tudo, Satanás toca novamente na vida de Jó e ele fica doente. Ao ponto de, com um caco de telha, raspar suas feridas, sentado nas cinzas. Então, olha o cenário caótico da vida de Jó. E talvez muitos de nós que estamos aqui essa noite, estamos vivendo cenários parecidos com isso. Talvez você esteja olhando agora para os prognósticos, talvez você esteja olhando para os gráficos agora da economia e pensando: os dias que estão por vir são dias difíceis, são os dias de incertezas. Eu tenho algo a dizer para você: o seu papel é continuar adorando a esse Deus. Porque eu quero repetir, Deus continua no controle de tudo. Diferentemente de o que a maioria iriam fazer, Jó tem uma atitude totalmente diferente. A Bíblia diz no final do versículo que eu acabei de ler: Jó se prostra e adora. Eu sei o quão difícil é adorar em meio a circunstâncias adversas. Eu sei o quão difícil é você olhar com uma perspectiva positiva, olhando para um cenário que está caótico. Eu sei que talvez seja difícil para você olhar para a sua vida e pensar assim: eu estou no fundo do poço. Eu tenho uma boa notícia para quem está no fundo do poço: só há um lugar para se olhar quando se chega no fundo do poço. Talvez Deus está levando pessoas ao fundo do poço por permissão dEle. Porque a vida de Jó foi permissão de Deus. Sabe para quê? Para que você olhe para o alto. Para que você olhe para Deus. Deus está levando pessoas talvez em situações difíceis para que você perceba que Ele continua cuidando de você. Nós passamos agora por uma pandemia. Fato, difícil, foi. Muita gente morreu. Muita gente se foi. Mas você continua de pé. Talvez você perdeu muita coisa nessa pandemia, mas Deus guardou a sua casa. Deus guardou a sua vida e você hoje está aqui adorando a esse Deus. Talvez você não está na situação que você tanto almeja, mas ei, creia, se você está de pé, há uma esperança para você. Seu futuro
Entenda, o seu futuro ele continua intacto na mão de Deus. O passado ele é história e não pode ser mudado. Mas o futuro é uma carta branca, pronta para ser escrita por você. É você que dita qual vai ser a sua história, o que contarão a seu respeito, o que falarão de você. Alguém que parou e murmurou diante de circunstâncias adversas, ou aquele que mesmo em cenários difíceis adorava, buscava a face de Deus. Quanto mais difícil ficava, mais você de Deus buscava. Se tem uma coisa que enfurece o diabo, é que crente, quanto mais perseguido, mais perto de Deus ele chega. Geralmente as pessoas do mundo, as pessoas que vivem lá fora, que não têm uma aliança, nenhum compromisso com Deus, quando as coisas tendem a ficar difíceis, elas perdem o controle. Você vê as pessoas cheias de dinheiro, ricos, poderosos, estão passando por uma crise talvez emocional, talvez não financeira, são ricos, mas emocional, familiar. Muitos deles dão cabo de suas vidas, pulam de prédios, se enforcam, morrem, tiram a própria vida. Mas o crente não. Quanto mais perseguido, quanto mais apanha, mais o crente adora, mais o crente busca. É por isso que nossa vida, ela não é um desastre, mas a nossa vida é de batalhas em batalhas, de guerras em guerras, de dificuldades, sim, mas vencendo todas elas, passando por todas elas. Perceba uma coisa, toda batalha que você enfrenta, quando você sai dela, você sai muito mais forte do que a forma que você entrou. Se você olhar para a sua vida e começar a fazer uma leitura do teu passado, você vai perceber que lá atrás, teve circunstâncias que você olhou assim e fala, para mim já não dá mais. E olha você aqui. Você passou por isso, está mais forte. Deus vai intensificando as batalhas, porque mais forte você está ficando. Ei, bons marinheiros são forjados nas tempestades. Soldados são forjados em guerras. Deus está forjando você. Deus está levantando você. Deus está tornando você ainda mais forte. Está passando por dificuldade? Ei, aprenda com ela. Cresça com ela. Comece a ver Deus nela. O cenário para Davi, eu abro um parênteses aqui, talvez seja adverso diante do gigante. De fato, humanamente falando, Davi morreria. Fácil. Humanamente falando, Davi não tinha qualquer condição, nenhuma de vencer Golias. Só que Davi não estava só. Sabe por quê? As tempestades gigantescas que você enfrenta não te derrubam, nem te afogam, porque do seu lado tem um Deus. Do teu lado tem um Deus. Porque olha que coisa interessante. A Bíblia fala que os discípulos, Mateus capítulo 14, vai dizer que os discípulos, eles estão enfrentando uma tempestade. Jesus ficou no monte orando. E de repente Jesus aparece caminhando por sobre as águas. Aquilo que afligia os discípulos era a tempestade, era o mar, a fúria das ondas. E olha o que Jesus estava fazendo em meio àquilo que colocava medo nos discípulos. A Bíblia diz que Jesus caminhava por sobre as águas. Entenda uma coisa, o problema para os discípulos no mar era a tempestade, eram as ondas. Jesus caminhava sobre elas. Aquilo que para você é um problema, Deus caminha sobre eles. Você não entendeu? Aquilo que para você talvez não tem mais jeito, Deus está caminhando sobre ele. Deus não está abaixo do seu problema, Deus está acima do teu problema. Talvez para você olha assim e fala, não dá para mim mais, está muito difícil. Vem Deus caminhando por sobre o teu problema, dizendo assim, olha, eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Para os discípulos, talvez o mar, a fúria das ondas, estava fora de controle, mas para Jesus, tudo estava dentro do controle. A Bíblia diz que ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, sabe por quê? Deus está acima de qualquer problema. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu deserto? Qual é a tua tempestade? Eu tenho um recado para você. O mesmo Deus que acalma a tempestade é o mesmo Deus que guia no deserto. O mesmo Deus que permite que dificuldades aconteçam é o mesmo Deus que supre você de pão. Deus está cuidando de você. E o primeiro papel na vida de Jó foi adorar. Milagre é a resposta de uma vida de adoração. Diante de dias difíceis, murmurar acaba sendo uma válvula de escape para muitos.
Todo murmurador revela uma desconfiança em Deus. Aqueles que crêem no agir soberano de Deus, eles não murmuram porque acreditam que Deus está acima de qualquer dificuldade. Jó, diante da crise, não reclamou. Jó capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer assim: em tudo isso Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. Diante de dias difíceis, Jó não colocou em sua boca palavras negativas, não culpou Deus pelos seus problemas. Pelo contrário, Jó optou por adorar. E eu quero convidar você, diante do problema, adore. Continue adorando, continue crendo. O silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus não é que Deus não está vendo. Deus continua trabalhando em silêncio. Deus continua fazendo na sua vida, mesmo que tudo esteja em silêncio. Segunda coisa que eu aprendo com a vida de Jó: dias difíceis geram oportunidades de se aproximar de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, a parte A vai dizer assim, que melhor é estar no velório do que numa casa em que há festa. Por quê? Salomão escreve isso em Eclesiastes. Por que ele declara que melhor é estar em uma casa onde há luto do que um lugar onde há festa? Porque aqui há reflexão. A morte nos faz refletir. Sabe por quê? Algo interessante acontece quando nós estamos bem. A tendência é que quando nós estamos bem demais, quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão acontecendo, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer de Deus. Pode perceber. Quando você começa a conquistar coisas, quando Deus começa a te dar coisas, a primeira coisa que nós e muitos fazemos é abandonar Deus. Deus te dá uma casa na praia, você para de vir no culto no domingo, porque agora tem que ir para a praia. Deus te deu um carro melhor. Não, agora eu tenho que viajar com o meu carro, porque eu ganhei um carro melhor. Acabei de comprar uma Mercedes, uma BMW, tenho que gastar agora, tenho que rodar, né? A dificuldade nos faz nos aproximar de Deus. Ninguém, ou quase que, não vou dizer que ninguém, não vou generalizar, mas quase que, vou colocar aqui 95% das pessoas, quando estão bem, não buscam mais a Deus. As dificuldades, a dor, as guerras, as tempestades, nos faz voltar para Deus. Nos faz enxergar Deus de uma maneira como nunca enxergamos. Quanto mais difícil for a vida do crente, mais próximo de Deus ele fica. Porque é necessidade. Há uma necessidade, eu quero isso. Então eu preciso mais de Deus. Então, use das oportunidades, das dificuldades, das portas fechadas, dos abismos que às vezes nós passamos para se aproximar ainda mais de Deus. Talvez hoje você olhe para o cenário político e você pense assim: poxa, agora está tudo acabado. Agora entramos de fato num deserto. Como será os próximos 4 anos? Eu tenho uma boa notícia para você. Os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da sua vida. Sabe por quê? Você não depende de quem está no poder do Brasil, mas de quem está no poder do mundo. De quem descansa os seus pés na terra. De quem se inclina para olhar para nós. A tua confiança não está em carros nem em cavalo. A sua confiança está no Deus dos exércitos. É por isso que eu posso afirmar para você: se você continuar firme em Deus, não importa quem governa, não importa quem controla o sistema, a mídia, a economia, Deus vai continuar cuidando de você. Não importa qual cenário se mostre para os próximos anos, Deus vai continuar te abençoando. Permaneça fiel, mesmo em dias difíceis, permaneça firme em Deus, porque Ele cuida de você, Ele vela por você, Ele intercede por você, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a tua família, Ele guarda os teus negócios. Seu negócio não vai quebrar, porque tem um Deus cuidando de você. E ainda que dias difíceis cheguem próximo de você, nunca se esqueça, Deus estará contigo. Deus não abandonou o povo em meio ao deserto. Talvez, e a Bíblia menciona isso, eles passaram por dias difíceis no deserto. Muitos nem entraram na terra prometida porque murmuraram, pararam de crer em Deus.
criaram outros deuses, porque olharam para a circunstância. Eu tenho um convite para você: pare de olhar para a circunstância, olhe para Deus. Pare de olhar para o cenário que se mostra, olhe para Deus. Deus está cuidando de você. Então, a dificuldade nos faz nos aproximar de Deus. E talvez Deus está permitindo que dificuldades aconteçam na tua vida para que você se aproxime dEle, para que você volte para Ele. Sabe para quê? Para que você volte ao primeiro amor. Para que você volte a ser aquele crente fervoroso que orava, que buscava, que nas madrugadas deitava no seu travesseiro e buscava a face de Deus. Talvez Deus esteja com saudade das madrugadas que você passava com Ele. Talvez Deus esteja com saudade dos dias que você fechava a porta do quarto e buscava a presença dEle. Talvez Deus está com saudade dos cultos de orações que você vinha pela manhã. Talvez Deus esteja com saudade do tempo que você gastava com Ele. Então há dificuldade. Também a permissão de Deus. Deus permitiu na vida de Jó. E o caminho para o fim. Terceiro, dias difíceis não foram feitos para destruir você, mas para Deus manifestar o seu poder. Todo milagre precede o caos. Vou repetir. Todo milagre precede o caos. Você não vai ver na Bíblia milagres acontecerem quando tudo está bem. Geralmente há um caos instaurado e o milagre acontece. Sério? Sério. O milagre só acontece quando o caos é instaurado. Prove. Acabei de falar um texto aqui, Mateus capítulo 14, a tempestade. O mar só se acalma porque havia uma tempestade. O maná só vinha para o povo no Egito porque havia fome. O mar só se abriu diante do povo que saiu do Egito porque havia um mar que os impedia de atravessar. Entenda uma coisa: todo caos vai gerar um milagre. A multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação de pães e peixes, só aconteceu porque havia fome. Era necessário. Então, eu digo com toda certeza, o caos é um capítulo anterior ao milagre que está preparado para a sua história. Talvez o capítulo da sua vida que esteja vivendo é de caos. Eu tenho uma boa notícia: quando você virar a página. Você não entendeu. Alguém já entendeu. Talvez o capítulo da sua vida agora é caos, mas quando você virar a próxima página, tem um capítulo novo de Deus sobre a sua vida. E nele está escrito: eu vou restituir tudo que o caos te fez perder. Eu vou te dar em dobro tudo aquilo que a vida lhe tirou. E foi assim na vida de Jó. Sabe por que eu posso afirmar que tem um capítulo novo para você? Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Plano de esperança e de um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus está declarando: eu tenho planos para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Planos de um futuro brilhante. Planos de um futuro extraordinário. E eu quero encerrar essa mensagem com uma palavra profética. Eu quero convidar a banda e você a ficar de pé. Eu mencionei aqui Mateus capítulo 14. Foi em meio à tempestade que Jesus usou da sua autoridade para acalmar o mar. Foi no dia da fome que Jesus realizou o milagre da multiplicação e saciou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Foi diante do luto da morte do seu amigo Lázaro que Jesus deixou a multidão perplexa quando Lázaro vivo apareceu na porta do túmulo. O caos precede um milagre.
E eu encerro com essa pergunta: qual é a sua crise? Mais uma vez, qual é a sua crise? Não importa qual seja o seu cenário, Deus já tem um milagre preparado para você. Você crê? Você crê? Você crê? Então aplauda e glorifique o nome do Senhor. E eu agradeço. Deus te abençoe.